É isso aí, gente. Estamos de volta na nossa cozinha. Deixa eu apresentar para vocês, né, esse rapaz aqui, porque... Obrigado pelo rapaz. Muito obrigado pelo rapaz. Você está tanto tempo longe aqui, né, que eu tenho que reapresentar o Kleber aos nossos telespectadores. Agora, primeiro eu queria falar o seguinte. Você está com moral, tá, amigo? Porque... Tô com moral, é? Porque normalmente as pessoas me param na rua, vão me perguntar alguma coisa de buraco, né? Tá faltando luz, né? A maior parte das pessoas estão me perguntando, cadê o Kleber agora? Cadê o Kleber? Nossa, que obrigado. Muito obrigado a vocês que sentem essa falta de mim, porque na verdade eu sofro da síndrome do abandono. Do abandono? Então eu fico muito preocupado quando eu saio de viagem, né? Ou estou trabalhando distante, e que as pessoas não lembrem que eu existia. Então eu fico feliz de ter me dado essa... Dormirei feliz hoje. Olha, gente, realmente é com o coração que estou de volta. Foram 6 meses últimos, né? Que o último mês foi férias, né? Claro. Um pouquinho no início teve um trabalhinho, mas depois foi férias. Mas foi um ano, graças a Deus, muito atípico, né? No sentido de trabalho. Muita demanda, muita coisa acontecendo. E eu hoje estou tentando me escorar, né, com outros profissionais para a gente poder dar continuidade e eu consiga voltar a um ritmo que eu não digo de menor trabalho, mas das coisas que também eu gosto de fazer muito e que eu tive que deixar de fazer por um tempo. Inclusive estar aqui com todos vocês e Nossa Senhora, a sua abertura já... E olha, não é só aqui não, tá? Porque olha, vem aí a nova temporada do Capacidade. Isso. Que tem umas novidades bacanas. Inclusive um local diferente. Muito diferente, quer dizer... Que as pessoas vão poder participar. Com certeza. Olha aí, gente, que legal. O Capacidade agora vai estar aberto ao público, porque ele vai ser gravado em um determinado local que depois a gente diz, em que você vai participar e você vai poder perguntar, falar, inclusive quem estiver sendo o meu entrevistado, você vai poder fazer perguntas direto ao entrevistado. Olha a responsabilidade. Responsáveis que os entrevistados agora vão tremer na base. Agora, já era difícil de marcar com essa galera. Opa! Aqui, deixa eu botar o café para você enquanto você dá o seu bondinho oficial aí, pessoal. Lembrando que o nosso café agora é o café da Lia, né, gente? Pois é um café orgânico, é verdadeiro. Especial, aquelas coisinhas, aquelas cápsulas, parece de astronauta. Não era muito a minha praia, né? Não mesmo. Aí no Café com Política, aqui com o Fred, me disseram assim, ué, Anderson, vocês romperam o contrato com a Nespresso? Aí ele nunca teve contrato com a Nespresso, não. A gente fazia propaganda de graça para eles aqui. Agora a gente trocou. Nossa propaganda agora é pro Café da Lia. Então se você quiser vir... Muito melhor. Não é melhor? Nossa Senhora. É, gente. Se ele quiser vir fazer um anúncio aqui, né, colocar um classificado, aproveita que a Lia vai te receber, fala, Lia, tem aquele café gostoso aí, já pede também. Isso aí. Bom, então já que eu estou voltando e eu já vi que o meu padrinho aqui, né, ele mandou brasa já no primeiro bloco. Nada, eu tô super calmo hoje. Eu tô doido. Não, porque sabe o que é? Porque o sarapatel de coruja é uma coisa que me faz falta. Ele tá no meu... Voltou, né? Voltou, né? O sarapatel de coruja voltou e é bom, cara. De qualquer forma... Agora, você voltou de férias, você esperava ver essa bagunça toda? O Anderson, eu esperava, porque na verdade é o seguinte, a gente lá atrás, eu tentei não me demonstrar pessimista, mas também agora ainda acho ainda pouco tempo para se ter, né, uma postura, uma posição, mas eu estou como espectador, né? Eu não estou sem expectativas, mas como espectador. E vamos deixar rolar para ver o que acontece. Você sabe que eu tenho como rota, quando quero descansar, em Fortaleza, né? Sim. E é uma coisa muito impressionante pensar o quanto eles são em vanguarda em relação hoje, até mesmo São Paulo. Com certeza. Nós temos estruturas lá hoje, e é muito importante... Inclusive de organização de segmentos, né? De setores da economia e tudo mais. Você tem a questão de cultura, você tem a questão do próprio turista, né? Que a demanda do turismo é do turismo de Norte e Nordeste e europeu, tá? Em particular. Aliás, tem uma característica lá que eu acho sempre muito bacana de explorar, é que talvez seja uma das regiões do país de praia, que nós temos muitas regiões e das mais belas possíveis e imagináveis, mas eu acho que foi a única região que conseguiu aproveitar bem o turismo de praia, né? de orla, de uma forma organizada, com estrutura, e que se transforme em política pública de turismo. Sim. Isso é bacana, porque a gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro
não explora nada de turismo de orla. Nada. É zero. É a praia pura e deixa simplesmente. lá, simplesmente ela se vende, aí, né? Explora lá economicamente, mas não tem aquela visão que... né, mas, o Anderson, uma coisa importante, eu acompanho o crescimento de Fortaleza praticamente há 35 anos. Tá? E é muito interessante o quanto foi investido no desenvolvimento humano. Você tem uma associação comercial extremamente participativa, você tem uma prefeitura que ela está ligada diretamente ao governo do estado, relacionado a essa questão mesmo do investimento do capital humano. Quer dizer, se entende que se eu não tenho na ponta... Você estava falando sobre a questão do servidor público. É fundamental que eu tenha pessoas que movimentam a economia local, porque é lógico, nós que vivemos aqui somos nós que movimentamos. O turista que está chegando... A responsabilidade é nossa. O turista que está chegando, ele não pode nos encontrar com fome, né? Em todos os sentidos. Eu estou abrindo bem amplo, porque vai dar comida, o prato de comida. É uma fome mais ampla. É mais ampla. Ele não pode nos encontrar com fome. Nós temos que ter a característica regional, a característica local. E que isso está sendo muito bem trabalhado. Existe uma forma de atendimento, né? De doação, né? Que é uma coisa muito interessante que aconteceu também em Paris. Paris foi, há alguns anos atrás, colocada como uma das cidades que poderia ser o primeiro destino turístico do mundo, e ela estava em 4º ou 5º lugar por um pequeno detalhe. Era um mau serviço, era um mau relacionamento do parisiense, principalmente, com o estrangeiro. E o que se entendeu, o que nós precisamos fazer, para tudo, e vamos focar justamente no que é a demanda. A demanda é botar o povo para ser mais educado e não dizer na cara do turista, se você não fala inglês vai comprar no vizinho ou vai comprar na América, né? Então, é interessante você ver pelo mundo. Inclusive eu participei brevemente de uma reunião que se fala sobre a questão da psicologia de consumo, né? Hoje, mais que nunca, nós temos que ter atenção àqueles que fazem girar a economia. E quem faz girar a economia não são os ricos, é quem ganha salário mínimo. É muito interessante isso, porque quando a gente fala sobre a questão do girar a economia, você pensa sempre nos grandes volumes de dinheiro. Espera aí. Mas quem faz esses grandes volumes de dinheiro são os pequenos, né? E é muito interessante que hoje, se nós não, mais que nunca, nos tornarmos focados naquilo que é o indivíduo, que é o povo, que é a população, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Então, eu estudo, eu me informo e eu vivo. Né? Então, Fortaleza, para mim, eu digo que é um campo de Paris, pesquisa. Depois disso tudo, virou o destino número 1 do ela mundo. Virou. Só para lembrar que, na verdade, houve olha, não é tanto tempo isso. Só a cidade, Paris, recebe, acho que 4 ou 5 vezes mais turistas do que regiões inteiras do Brasil. Sim. 2 vezes mais que o Brasil inteiro, isso com certeza, né? Olha... Que vergonha que a gente desembarcam tem, em Paris, né? Desembarcam em Paris diariamente em torno de 1 milhão de turistas. A gente sabe lá o que é isso? Por dia, ele está falando de dia. É dia. São 30 milhões num mês. A infraestrutura. Então, eu tenho que fazer paralelos, porque me interessa que é a primeira, que é grande, que é rica. Eu sou pobre, eu sou pequeno, mas tenho que ser limpinho, né? Eu acho que o grande princípio é esse, né? A questão... E se lá em Paris, com tudo isso, se precisou olhar para baixo, né, e cuidar do atendimento primário das pessoas, por que a gente aqui, né, vai querer esse espírito de grandiosidade? Vamos cuidar primeiro das empresas? Pois é. Vamos cuidar primeiro dos ricos? Depois a gente vê o que vai fazer com os pobres. Né? Mas aí você vê o seguinte, você tem uma Fortaleza que tem todos os seus problemas, não é nada como estão dizendo, o Rio de Janeiro supera e ganha de qualquer lugar ou de qualquer guerra. Interessante, quer dizer que o nordestino, o cearense, que é colocado como o último, porque na verdade é nordestino. É verdade que nós temos preconceitos, claro, e grandes e graves. Xenofobia, ela é real, a gente convive com ela diariamente, mas ninguém se atenta a isso, né?
é interessante que, se eu perguntar quantos secretários nós temos no atual governo que sejam nordestinos, eu não sei quantos poderiam ser, né? Eu acho que não tem, ou talvez família, tem pai e mãe, não sei. Enfim, parece acho tão distante, não é. Porque lá em cima, nós temos uma abertura do Norte e Nordeste para nós que somos daqui. Só que tem um detalhe. Um dia que eu morei lá, 35 anos atrás, eu ensinava. Hoje eu vou lá para aprender. Porque eles são vanguarda. Com um detalhe, eles sabem aproveitar esse turismo, essa cultura estrangeira. Estamos com 5 destinos em Fortaleza, direto da Europa. Então você tem 5 países com voos diretos. Direto para Fortaleza. Já, e algumas companhias aéreas já cogitam o voo diário para Fortaleza. Então, veja bem o seguinte, eu acho que houve sim uma ocupação. E Anderson, dentro do tempo, se eu falo em 20 anos, que parece tanto, mas para o desenvolvimento é muito pouco. E você encontra hoje shopping centers que você não tem em São Paulo, né? Você tem uma cultura de lojistas que é muito interessante. O neoempresário hoje, a garotada que está chegando com força, com vontade. Tem problema? Tem. Eu não estou dizendo que não tem. Todo lugar tem. Mas, poxa vida, por que nós, Rio de Janeiro, a parte, porque hoje não tem que se pensar em turismo, tem que se pensar na questão da cultura local, na questão do desenvolvimento, a questão da segurança, não temos outra saída. Não. A nossa saída hoje é essa. Lamento dizer, o governo que estiver entrando agora, a prioridade é a segurança, porque sem ela a gente não tem saúde, não tem nada. E é um reflexo das nossas escolhas, né? Exatamente. Não se investiu em educação lá no passado, não se investiu, né, em emprego, agora tem que cuidar de... E nós aqui, nós que somos, né, numa escala muito menores, o quanto seria muito mais fácil se a gente conseguisse tentar sanar algumas coisas a partir desse pequeno. Não é uma questão de dinheiro, eu acho que é uma questão de responsabilidade, inclusive social. Independente de quem tenha feito campanhas, mas todos que fizeram campanha há tão pouco tempo atrás em Teresópolis, uma das promessas era justamente o cuidado para com o outro, era o cuidado com a educação. Não com a educação, porque ela está em terceiro plano. Desculpe eu estar falando isso. Não tem saída. Eu tenho que fazer a escolha. Ou é uma coisa ou outra. E a número 1 é saúde. E, paralelamente, a segurança. Deveria ser. Porque como é que eu ponho alguém em sala de aula, doente, por mais vanguarda que seja o ensino e a escola, se tem uma mãe morrendo dentro de casa porque não tem atendimento numa UPA? Então, cara... Eu te digo mais, como é que você vai gerar emprego e renda? Essa pessoa vai trabalhar como se ela está doente? Então, você vê que é um giro, e nós somos em menos de 200 mil pessoas em Teresópolis. Não é possível que não se entenda que o foco ele tem que ser voltado para pessoas. Nós temos... É lamentável, eu acho lamentável a gente pensar que uma fatia tão grande em Teresópolis dos empregados são servidores públicos. A iniciativa privada ela não tem um incentivo. Ok, eu sou a favor, sim, trabalhando com empresários, trabalhando com empresas, de você ter realmente incentivos fiscais. Mas, Anderson, pelo amor de Deus, mas vamos entender que isso daí é para reverberar em cima de quem realmente precisa. Claro. E que isso não é pensado, isso não é visto. Não é para facilitar a vida de um público privilegiado. Não é, porque nós temos uma... Tem que ter a contrapartida, né? Bravo. Se você faz uma política de isenção, se você faz uma política de compensação, né, digamos assim, você tem que exigir uma contrapartida desse empresário, esse empresariado tem que fazer alguma coisa, gente. E aí vai de encontro com o que eu falei no começo da semana, quando a gente, né, expôs esse problema todo aí do discurso de que não falta dinheiro, falta gestão, e agora bate de frente com a ausência dos dois, né, de tanto dinheiro quanto de gestão. Eu falava que não existe a menor possibilidade de promovermos mudanças se nós mesmos não mudarmos. A gente tem que mudar o nosso pensamento, né? Tem que ter um pensamento mais proativo, tem que parar com essa coisa de que, deixa que o Kleber resolve, ele entende de política, eu não sei o que é isso, não. Deixa que o amigo lá do prefeito vai lá e... Cada um faça a sua parte. Você sabe que eu bato muito na tecla que
a política pública, né, ela tem que vir, inclusive, de uma base. E essa Sim. base é da população. É a população. Nós somos a política. Quer dizer, nós somos manipulados porque nós não temos políticas. As políticas públicas, como ditas, elas são manipuladas, elas são coordenadas de uma forma contrária às nossas necessidades, porque nós não fazemos política. Nós, inclusive, quanto população, como sociedade civil organizada, nós somos, sim, responsáveis pela falta das políticas públicas. Verdade. Porque nós não sabemos do que se trata e nós não sabemos exigir aquilo que nós temos por direito. E outra, é uma zona de conforto. Nós, lamentavelmente, vivemos ainda o tempo do império. O reizinho faz. Né? Só que o reizinho faz, deu as merdas todas que deram lá atrás. Se você pensar bem, então nós ainda vivemos isso. Quer dizer, e existe o jogo do poder. Lamentavelmente, eu perguntei isto. Eu fiz uma pergunta aqui no ar, como eu faço em qualquer outro lugar. O que eu não consigo entender é empresários, médicos, bem-sucedidos, que enveredam pela política. Eu queria saber o seguinte, como é que você combina, como é que você, então, deixa aquilo que é o seu ninho, a sua origem, para você, então, se tornar um político que tem que ter tempo integral? E que a gente sabe que é mentira, que não vai ter tempo integral. Então, eu ponho em discussão as candidaturas de quem quer que seja, que, lamentavelmente, se você prestar atenção, nos candidatos que nós tivemos anteriormente, todos tinham já uma grande carreira dentro das suas profissões escolhidas lá então. E, lamentavelmente, abandonaram isso em o quê? É por causa de uma coroa. É o poder. Então, esse poder, ele não nos dá nada. Eu gostaria muito de pensar no poder de um pai. Eu gostaria muito de ter um governante, seja em Brasília, seja no Rio, seja em Teresópolis, aonde for, que me olhasse como filho e que dissesse o seguinte: bom, eu tenho que dar um arroxo, eu tenho que tirar a mesada, mas isso vai ser bom para você lá na frente, né? Eu tenho que fazer, eu tenho um percurso para percorrer, mas preciso do teu apoio, mesmo eu te dando um arroxo. Você já ouviu esse discurso de alguém, por acaso? Algum presidente disse isso para a população? Algum governador? Algum prefeito? Não diz, cara, porque não tem cacife. Mal consegue ser pai dos filhos que tem em casa. Imagina você se propor, então, ser pai. Porque se você é autoridade autoridade é pai, porra. Agora, que pai é esse que me deixa na rua da amargura? Então, deixa ficar doente, que depois a gente resolve. Então, a gente tem uma costura muito grande, né, em relação a uma série de coisas que acontecem hoje. O mundo, ele tá borbulhando, a desconstrução, ela continua, e, lamentavelmente, nós somos ainda apegados, já que a gente fala tanto de desapego, né, apegados a modelos ultrapassados, a fórmulas que já deram errado e são repetidas ainda. E volta com isso. E porque é uma conveniência, né? Essa coisa de excelente dia me arrebenta. Vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, porque se deixar a gente vai falando aqui, né? Pois é. Mas no próximo bloco eu vou voltar ao assunto, o Kleber vai ficar aqui comigo, claro, hoje tem pastor Tiago, tem um monte de coisa para a gente falar. Eu vou voltar ao assunto das redes sociais. Eu falei, né? São dois assuntos que a gente precisa debater. Primeiro, a questão da UPA, né? O repórter Cacau mostrou lá a situação caótica que nós tivemos na noite passada lá, e também esse episódio de descarte de material laboratorial no centro da cidade, gente. Absurdo completo. A culpa da prefeitura? Não sei. Vamos ver, né? Vamos discutir isso. Intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já.